transtornos mentais e o preconceito é o tema que o Fernando trouxe para nós hoje. Fernando, transtornos mentais e o preconceito. Falta aceitação das doenças mentais aí por parte do povo? Falta sim, viu, Faria? E falta principalmente para as famílias das pessoas que têm doentes mentais na família. Então, quer dizer, o que a gente tem notado, viu, Faria, é que as pessoas elas têm um preconceito generalizado. E às vezes elas começam com um problema, tal, um transtorno mental, quer dizer, às vezes até um ciúme, viu, Faria? Um ciúme meio exagerado, isso já é indício de um transtorno mental, que poderia ser perfeitamente tratado, tá, com a psicoterapia, ou talvez junto com alguma medicação, e as pessoas vão adiando isso. Por isso que a gente está vendo aí nos noticiários esses crimes passionais que estão aumentando, tá? E isso é devido a quê? As pessoas não estão procurando um profissional, tá, para poder ajudar. Então, quer dizer, você tem lá uma mania, tem uma tristeza meio esquisita, não está conseguindo sair da cama para trabalhar, está com dificuldade emocional, tratar no seu relacionamento, procura um profissional, para que o negócio não vá crescendo. Ô, Fernando, aproveitando já o que você está dizendo, o transtorno mental, e é interessante quando você fala que um ciúme pode ser já um indício de um transtorno mental. Explica para nós mesmo, o que é um transtorno mental? O que é? É diferente, viu, Faria? O transtorno mental é diferente da doença mental propriamente dita. Então eu vou dar um exemplo de doença mental, tá? Que é uma doença séria que não tem cura. Diga-se de passagem. A doença não tem cura. Não tem cura. Por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental que quando aparece na pessoa, a tendência é só evoluir. Tá? O que faz com que essa doença estabilize um pouco, que dê qualidade de vida para a pessoa, é exatamente o tratamento medicamentoso. Tá? Não é nem tratamento psicoterapêutico. Não, porque nesse caso não resolve. Não resolve. Tem que ter o tratamento de medicamentoso. Então é isso que vai estabilizar. Agora, ao passo que os transtornos mentais, por exemplo, a pessoa tem uma depressão, tem um transtorno lá obsessivo compulsivo, a pessoa tem lá uma síndrome do pânico, alguma coisa, isso é perfeitamente tratável. Essa questão do transtorno mental, então, a depressão que você citou, a pessoa está desanimada, não está muito afim de bate-papo, muito afim de conversar, ou seja, está mais afastada da família, não quer sair de casa e tal. São características? São sintomas da depressão, tá? Porque a depressão ela é multissintomática. Porque muita gente acha que é só tristeza, a pessoa está deprimida. Não, a depressão, a pessoa muitas vezes ela perde o apetite, ou às vezes começa a comer demais, ela perde o sono, ou às vezes quer dormir demais. Você está entendendo? Então tem que ser avaliado. E quando é avaliado, aí a pessoa entra em tratamento, aí sim, o tratamento é conjunto, a psicoterapia junto com o tratamento medicamentoso. Aí a pessoa, claro que ela vai acabar sarando, tá? Então isso é um transtorno mental, não é uma doença mental. Não é nem a questão de estabilizar, ela consegue a cura. Consegue a cura. Quer dizer, você vai você estabiliza, a pessoa depois que ela está estabilizada, muitas vezes por medicamento, tá? Aí ela faz uma psicoterapia, ela vai entender as causas emocionais que levaram ela a fazer o quadro depressivo, tá? Ou às vezes uma síndrome de pânico também. Tá? Aí sim, aí tudo bem. Agora, a doença mental, geralmente, ela não tem cura. Não tem cura? Não tem cura, não tem jeito. Ainda não surgiu cura para a esquizofrenia. Tá? Porque antigamente, viu, Faria, a esquizofrenia ela tinha um nome que chamava demência precoce. Demência, olha bem. É um termo ainda muito usado, demência. Demência, só que aí eles... é demente. Exato, aí eles resolveram usar o termo esquizofrenia, tá? Para não estigmatizar muito a pessoa. É igual, por exemplo, a pessoa que tem transtorno bipolar, tá? Transtorno afetivo bipolar. A pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, antigamente era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Era um nome feio, né? Então, quer dizer, aí foi amenizado com transtorno bipolar, para não estigmatizar a pessoa. Agora, o preconceito que eu falo, Faria, ele parte muitas vezes do próprio paciente, da pessoa que tem a doença. De não procurar um profissional. A própria pessoa? A própria pessoa ela tem. Porque então dá muito preconceito. Muito preconceito. Da própria pessoa, tá? E da família também. Porque às vezes a família começa a ver lá os sintomas, distúrbio de comportamento, por exemplo, no adolescente. Tá? Começa lá com aqueles distúrbios,
o sujeito não quer levantar, o sujeito é muito mal criado, violento, tá? Briga muito na escola e os pais começam a tampar o sol com a peneira, tá? Em vez de levar num profissional que poderia começar o tratamento, tá? E esse tratamento tem um sucesso muito mais rápido para que aquele adolescente entre na fase adulta, Faria, já sem aquele problema. Fernando, aí você já é interessante citar. Esse transtorno mental ele pode começar com qual idade e ir até qual idade? Ô Faria, hoje em dia está começando com criança de 7, 8 anos. Que isso? Tá, opa! Tem criança aí com 8 anos que a gente vê com problema de depressão e que tem que tomar medicação. Tá? Então, por exemplo, os transtornos de comportamento que a gente fala, esses começam com a criança, o jovem aí com os 13 anos de idade. Ele começa a bater demais na escola, briga, xinga os pais, problema de falta de limites. E às vezes um tratamento psicoterapêutico junto com uma medicaçãozinha leve, tá? Pode resolver isso. Por quê? Porque está no começo. Mas geralmente o que acontece? Os parentes, os pais que cuidam desses jovens, eles não conseguem detectar isso e ficam assim, sem jeito de levar isso a um médico psiquiatra, tá? Que ele poderia detectar e tratar isso rapidamente. Então aquilo ali vai crescendo e o sujeito entra na fase adulta, já cheio de distúrbios, sujeito complicado, briga com todo mundo, sujeito ciumento, tá certo? É sempre a mania de deixar para depois, né? Depois. Não, esse problema eu consigo resolver, não resolve nada. Não, e o povo ainda tem mania de falar, às vezes a pessoa está deprimida, viu, Faria? Ela fala, não, isso aí você tem que reagir, isso é besteira. Você está deixando, reage. E aqui, quanto mais o tempo passa, a situação agrava. Exatamente. Então, todo transtorno mental, Faria, que não é tratado, uma depressão, a síndrome do pânico, pode evoluir para quê? Para uma doença mental. Aí o negócio fica complicado. Então, sempre é bom a pessoa já procurar um profissional da área mental, da saúde mental, logo, tá? E aí para tentar olhar isso. Fernando, no caso do idoso, né, que já contribuiu bastante com a vida, aquela coisa toda, e já chega num patamar da idade, a tendência é ele ter um transtorno mental mais assíduo, porque já acha que, como se diz, está chegando a minha hora. Isso. E ali parece que vem a depressão junto, aquela coisa toda. Pode acontecer? Pode, isso é perfeitamente normal, tá? A pessoa a partir dos 60 anos, 65 anos, um transtorno muito comum é a depressão. A pessoa desenvolveu uma depressão. Por quê? Porque a pessoa aposenta, tá? Ela aposenta e às vezes fica ali jogado dentro de casa, a esposa reclamando, você não tem o que fazer, tá? É igual, por exemplo, lá na roça, por exemplo, tem um sapo lá na cozinha e a mulher vai com roda ali empurrando o sapo para fora, tá? Então, às vezes um aposentado, por exemplo, ele fica igual um sapo dentro de casa, certo? Todo mundo reclamando, tá? Então ele começa a desenvolver essa depressão. E às vezes está muito idoso, por exemplo, lá com uns 80, 90 anos, tá certo? Quer dizer, a pessoa ela sabe que está aproximando o quê? Está aproximando o fim, tá? A pessoa ela sabe que vai morrer. E com a depressão, entendeu? E aí ela já começa ali a se entregar e a depressão ela começa a evoluir na pessoa. E aquilo ali acelera muitas vezes o óbito daquele idoso, tá certo? Então, quer dizer, as pessoas que cuidam de idosos, elas têm que ficar muito atentas e parar com esse preconceito de procurar um psiquiatra. Tem que procurar, porque, gente, psiquiatra, antes de ser, que o povo fala, médico de louco, o psiquiatra é um médico de qualidade de vida, Faria, tá? O profissional da área de saúde mental são profissionais de qualidade de vida. A função deles é o quê? Dar qualidade de vida para as pessoas. Okay. Tá? Bom, vamos voltar nesse assunto hoje com o tema transtornos mentais e o preconceito, falando sobre o seguinte: pessoas que estão passando por procedimentos médicos podem tomar remédio a vida toda e pode ser bom, é isso mesmo? Pode ser bom e necessário, Faria. Então eu vou voltar aqui no exemplo do John Nash, que é aquele matemático americano que ganhou o prêmio Nobel. Graças à medicação que ele toma, aqui de uso contínuo, todo dia, porque ele é esquizofrênico, ele precisa tomar medicamento. Então o que acontece? Graças a isso ele continuou trabalhando e tendo uma vida praticamente normal. Então medicação, gente, as pessoas têm que entender o quê? Medicação é uma bênção, tá? É uma bênção da ciência moderna.
Tanto é que o nosso Chico Xavier, muitas vezes ele comentava com meu sogro, que era psiquiatra, que ele falava, gente, esses cientistas que inventaram esses medicamentos são o quê? São, vamos dizer assim, missionários do Cristo. Por quê? Porque esses medicamentos são maravilhosos. Quer dizer, antigamente que eu falo, é coisa de 70 anos atrás. Que não é muito tempo. Que não é muito tempo. As pessoas que tinham um transtorno mental, elas acabavam ficando loucas. Eram internadas em sanatório, naquele tempo chamava hospício. Tá? Vamos lá onde internavam. Hoje não. Hoje as pessoas não precisam ir para um sanatório. Elas têm um tratamento médico, têm um tratamento psicoterapêutico, tá? E que elas conseguem, mesmo com um transtorno mental severo, viu, Faria? Elas conseguem levar uma vida normal, desde que elas sejam humildes. Humildes que eu falo, que aceitem o tratamento médico. E não queiram ficar falando, achando que sabe mais do que o profissional. Já que você citou o Chico Xavier, Fernando, é muito importante dizer que quem opta pela religião não tem que abrir mão do procedimento médico. Uma coisa que a gente vê, viu, Faria, em questões de transtorno mental e muitas doenças, até como câncer e outras doenças mais sérias, tá certo? Que pode levar a pessoa à morte, muita gente deixa de usar o tratamento médico para ir buscar tratamento alternativo. Eu não sou contra, gente, ao tratamento alternativo. A pessoa usar homeopatia, usar florais de Bach, porque eu mesmo utilizo isso na minha clínica, tá certo? Junto com a medicação, tá? Mas não pode, muitas vezes, a pessoa que tem um problema sério deixar de fazer o tratamento médico, abandonar o tratamento médico convencional para ir fazer um tratamento alternativo qualquer. Acupuntura é bom? É ótimo. Tá? Massagem é bom? É ótimo. Tratamento espiritual é bom? É excelente. Tá? Ajuda. Tá? São ferramentas que ajudam. Mas o tratamento médico, gente, não pode ser abandonado. Tá? Você pode fazer qualquer tratamento alternativo, desde que você continue com o tratamento médico. Fernando, e a exemplo do que você citou agora, tem pessoas bem-sucedidas justamente com transtornos mentais? Tem. Eu acabei de citar o exemplo de John Nash. Aqui em Uberaba eu conheço vários profissionais e empresários que têm problema mental, tá, severo, como a esquizofrenia, e ninguém sabe disso. Ninguém sabe. As pessoas trabalham com ele no meio deles, ninguém fica sabendo. Porque a pessoa que toma esse tipo de medicamento controlado, que são os antipsicóticos, ela não precisa ficar anunciando para todo mundo. Tá? Não precisa. Até porque a gente comentou aqui nos bastidores, o povo é muito maldoso. Não fica sabendo que alguém está fazendo um tratamento, já isso, você está tomando remédio controlado porque você é doido. Não. Eu já vi casos, gente, eu até comentei com Faria, de farmacêutico. A hora que pega lá a receita, chegar para a pessoa que está comprando ali no balcão, tá? E chegar e falar, você está tomando remédio de doido. É aquela questão, em tom de brincadeira. Em tom de brincadeira. Que não era para brincar. E aí, o que acontece? A pessoa já tinha um transtorno mental. A hora que ela viu o farmacêutico falando aquilo, ela falou, não quero comprar mais. Quer dizer, e essa pessoa, ela depois acabou suicidando. Tá? Por causa daquele farmacêutico. Uma brincadeira. Então, quer dizer, eu acho o seguinte, o farmacêutico, ele está ali, o balconista ali na farmácia, ele pega uma receita, ele tem que aviar aquela receita sem comentários. Pronto, tá? Principalmente se ele vê que ali a pessoa está tomando um antipsicótico. Se a pessoa está tomando um antipsicótico, meus amigos, é porque ela tem um transtorno mental e tem que ser respeitado. E não o farmacêutico lá, o balconista lá da farmácia, querer brincar com aquele paciente. Tá certo? Está errado. E isso eu considero que é um crime passível de processo. Com certeza. De tudo acabar com os preconceitos. Acabar, viu, Faria? Porque não tem razão para ter preconceito. Porque preconceito é filho da ignorância. Tá? Muito bom. Está importante a participação do nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, com o tema de hoje, transtornos mentais e o preconceito. Vai para a net? Vai, tranquilamente. Essa semana já está lá no Facebook e no YouTube. As pessoas que pegaram pela metade podem acompanhar. E quem, por exemplo, quiser acompanhar isso, é só colocar lá no YouTube Fernando Vieira Filho, o meu nome. Aí vai cair no meu canal e lá tem um monte de assunto que foi gravado aqui no programa Polícia é Notícia e está tudo lá. Beleza.